Olá, meus irmãos. Ordens paramaçônicas, lojas maçons, motivações e propósitos é o tema de nossa palestra de hoje e será apresentada por Rodrigo de la Vielle Ariza, o nosso irmão Pio. Aproveitem, inscrevam-se em nosso canal e dê um like em nossos vídeos. Vamos dar início à nossa palestra, que é um ciclo de palestra proferido pela Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia, organizado, proferido pelos palestrantes. Já está no seu segundo mês de edição, um trabalho iniciado pelo irmão Aldino, idealizado pelo irmão Aldino, irmão Cantarelli, e que nós abraçamos e estamos dando oportunidade para que irmãos de todo o Brasil e do mundo, daqui a pouco entra alguns irmãos também do exterior, possam estar conhecendo um pouco mais da história da maçonaria. Nós sempre pregamos que para ser um bom maçom tem que conhecer de fato a história da maçonaria. E não é diferente nesta tarde e noite que vamos conhecer o nosso irmão Pio, hoje virtualmente, já o conhecemos pessoalmente, e ele dá para nós um misto de duas palestras. A importância das paramaçônicas para os maçons e as lojas, e a motivação e o maçom em loja. São temas palpitantes que nos ajudará muito em nossas administrações, nos orientará muito em nossos afazeres maçônicos. Desta forma, vamos dar início à nossa palestra, rogando ao grande arquiteto do universo que nos ilumine, que nos guarde e que permita, de fato, que possamos estar aprendendo mais um pouco da arte maçônica nesta tarde e noite. Já cumprimentamos os irmãos e ao longo da reunião e ao final da reunião nós falaremos de cada um mais em especial. Irmão Aldino, pode coordenar aí a nossa palestra, por favor. Meu sereníssimo grão-mestre, o irmão Nelson tinha aberto o microfone dele. Não sei se ele gostaria de fazer uso da palavra agora. O Nelson é o sereníssimo grão-mestre lá do Rio de Janeiro, da Grande Loja. O irmão Nelson gostaria de fazer uso da palavra? Tem que ligar o áudio, mano. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Pode falar. Mano. Ah, tá. Não, boa noite a todos. Só queria me apresentar. Eu sou Nelson Lopes Ribeiro, grão-mestre do Rio de Janeiro. É um prazer enorme estar junto de vocês, rever os nossos queridos irmãos Aldino e Tupã, que já estivemos juntos várias vezes, e muita saudade daí de Rondônia, onde estivemos aí presentes na posse do Tupã. Então, meus irmãos, muito obrigado, não vou atrasar, eu fico grato, eu vou ter uma live daqui a pouco, mas eu quero ver se eu consigo aproveitar um pouco da palestra do irmão, tá? Obrigado e fiquem com Deus, uma ótima palestra, que Deus abençoe a todos. Irmão Rodrigo Ariza, bem-vindo, que o nosso grande arquiteto do universo ilumine a nossa noite, que o irmão faça um excelente trabalho, para que nós possamos sair daqui com a sensação do salário bem pago hoje, melhor do que quando entramos. É contigo, mano. Assim seja, e nesse momento, então, vou começar o procedimento aqui para subir a tela. Deixa eu só clicar aqui para o início da nossa apresentação. Aqui, apresentação de slides. Muito bem. Bom, então, conforme anunciamos, hoje é uma palestra especial, na qual juntamos dois temas, né? Uma é a palestra que eu geralmente costumo falar sobre ordens paramaçônicas e a outra é a loja e os maçons, motivações e propósitos. Eu consegui, então, unir ambas para que possamos juntos nos debruçar sobre esses temas que são muito importantes, justamente para que, nesse momento em que revemos a nossa forma de vivenciar a maçonaria, possamos conduzir aí um retorno ainda mais focado naquilo que nos importa. E desta maneira, então, quando pensamos em maçonaria e vemos, em especial, a história da humanidade, nós temos uma certeza: maçons fazem a diferença no mundo. Preste atenção no termo que eu usei. Maçons fazem a diferença no mundo. Eu não me referi à maçonaria. A maçonaria, enquanto instituição,
ela não tem vontade. A vontade é uma peculiaridade humana. E é nesse sentido que os maçons, com suas diversas opiniões, né, com seus focos, motivações e propósitos diferentes, podem, inclusive, divergir. Mas o grande ponto é que, sim, cada qual, ao seu modo, somará esforços para fazer a diferença no mundo. E, em especial, quando falamos da maçonaria moderna, vamos considerar os últimos 300 anos, ou seja, da fundação da Grande Loja de Londres para frente. Nos 200 primeiros anos, a maçonaria foi, sim, né, um celeiro de grandes homens que fizeram a diferença no mundo, por exemplo, proclamando a independência de nações, proclamação de república, uma série de revoluções e outros, né, momentos da história que constam registrados nos livros didáticos, onde boa parte dos estudantes do mundo ouvem falar da maçonaria. Mas o fato é que, nos últimos 100 anos em especial, a maçonaria teve uma atuação cada vez mais local, a comunidade e as famílias. E justamente nesse sentido é que vamos agora focar na principal obra que a maçonaria e os maçons legaram para a sociedade no último século. Refiro-me às ordens paramaçônicas. Em especial, pegamos aqui a sua principal origem, os Estados Unidos da América. É interessante essa ilustração que mostra de forma bem resumida, né, o básico da maçonaria norte-americana, onde nós temos, nos 3 primeiros degraus, a maçonaria simbólica, que lá todas são chamadas de lojas azuis. Geralmente, um maçom norte-americano, ele vai subir ambos os lados dessa escada, ou seja, os graus de 4 a 32 ou 33 do rito escocês antigo e aceito, isso por conta de questões de diferenças, onde lá geralmente os maçons vão até o grau 32. O grau 33 não é para todo mundo. E o outro lado da escada, que é o rito de York, cuja escada central vai do grau 4 até o grau 13, que é o que termina como cavaleiro templário. Mas, ali naquela escada, portas se abrem que viram verdadeiras árvores de conhecimento com uma série de outras ordens e graus. Enfim, ao centro destas 2 escadas, nós temos uma área muito especial. Aqui é o centro, então, da imagem. Masonic Family, ou seja, família maçônica. Aqui no Brasil, costumamos chamar estas ordens de ordens paramaçônicas. O grande ponto especial, da maior característica e contribuição destas instituições para a maçonaria e para a sociedade é que ela agrega os familiares dos maçons e também, através das ordens juvenis, jovens que nem sequer precisam ter um vínculo com um maçom. E desta maneira, então, as ordens paramaçônicas, nós vamos ver algo a respeito, principalmente das que vieram para o Brasil, elas começam ainda no século XIX. Tem a sua grande expansão em termos de quantidade no século XX e chegam aqui ao século XXI, no Brasil e para o mundo, de uma forma muito interessante, sendo as principais ferramentas da maçonaria para gerar caridade, exemplos de liderança e apoio à comunidade e à família. Então, vamos avançar nesse sentido. As ordens paramaçônicas, né? Aqui eu destaquei algumas das internacionais e um motoclube junto, elas têm uma função muito bacana, em paralelo à ordem maçônica, justamente porque é nessas ordens que nós temos os seus rituais, seus símbolos, suas alegorias, junto à maçonaria, formando um grande arcabouço simbólico, alegórico, de inspiração para a virtude, para princípios, para os mais elevados propósitos da vida. Cada uma das paramaçônicas vai reunir, por exemplo, as mulheres da família de um maçom, jovens meninos, jovens meninas, ou os casais, maçom e sua esposa, para a prática da caridade.
Por exemplo, aqui, eu trouxe um dos motoclubes do Brasil, o Bodes do Asfalto. Nós sabemos que no Brasil há muitos outros motoclubes para a família maçônica. Eu apenas resolvi trazer esta inclusão para mostrar que as ordens paramaçônicas não são só ritual dentro de templo. Elas também fazem muita coisa da porta da loja para fora. Por exemplo, nos motoclubes, nós temos aí esta ação de integração entre maçons de diferentes cidades e, geralmente, acompanhada de alguma ação arrecadatória para a caridade. E é muito bacana ver isso. A maçonaria, inclusive, acaba chamando a atenção de uma forma positiva nesse compromisso com a filantropia realizada numa maior envergadura. Aqui também, nessa tela, eu destaquei logo aqui em cima, e nós vamos ver um pouco mais sobre a origem dessas ordens, mas aqui nós temos, junto da palavra caridade, eu coloquei aqui o chapéu, o fez, do Schreiner, e o emblema das Filhas do Nido, também conhecidas como Chakar. Estas ordens são especificamente destinadas para realizar a filantropia, a caridade. Então, isso é muito legal, porque, veja bem, dentro de uma loja maçônica, nós vamos ter aí do grau de aprendiz a mestre uma formação básica. Nós vamos ter diversos caminhos de aperfeiçoamento para estudo através dos diferentes ritos, seus graus, suas ordens e ordens colaterais. Ou seja, o maçom que deseja estudar faz a sua base na loja simbólica e tem o caminho de todos os outros ritos maçônicos, além do seu próprio, para poder estudar e vivenciar as mais lindas alegorias e fonte de saber maçônico. Mas, na hora de realizar caridade, na hora de integrar a família, na hora de realmente viver aspectos de uma liderança, de fraternidade, de educação, de respeito, de civismo, de caridade, dando bons exemplos para outras pessoas, é, sim, nas ordens paramaçônicas que encontramos o melhor palco para sermos protagonistas dessas ações. Avançando. Aqui nesta tela, eu trouxe apenas como referência o nome e a data de fundação mundial de algumas instituições. E algumas, inclusive, que eu fiz questão de trazer para refletirmos sobre a vontade, a ação coordenada de lojas e potências. Então, muito bem. Nós temos aqui, começando pelo lado esquerdo, lá em cima, a Ordem da Estrela do Oriente. Aqui no Brasil, ela realmente ganha plena força e vigor a partir do ano de 1999. É bem verdade que antes dessa data, houveram, sim, tentativas de realmente fazer com que esta ordem emplacasse no Brasil. Mas foi em 1999, a partir da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, que uma grande delegação norte-americana veio. E dali um processo de expansão ganhou força, justamente por quê? Porque a CMSB se interessou em expandir esta ordem. A Comab, da mesma forma, reconheceu na Estrela do Oriente uma oportunidade. Por quê? Esta ordem congrega as mulheres da família maçônica. Então, esposa, mãe, filha, sobrinha, enteada dos mestres maçons, por iniciação, adentram nesta ordem, que é ritualística, mas que também, além do estudo, se dedica muito à caridade. Os mestres maçons também podem ser iniciados na Ordem da Estrela do Oriente, e desta forma a família fica cada vez mais unida. Um adendo aqui, uma informação adicional. A Ordem da Estrela do Oriente também tem sido muito usada para que lojas maçônicas tenham a oportunidade de contar com braços femininos para ajudar na manutenção das ordens juvenis, em especial das ordens juvenis que congregam jovens meninas. Avançando. Nós temos aí, logo abaixo da Estrela do Oriente, aqui, Shriners e Chakar, ou seja, as ordens que são realmente nascidas para a filantropia. O Shriners nasceu em 1870. Chakar, ou também conhecido como Filhas do Nilo, nasceu em 1913. No Brasil, nós temos já os Shriners há alguns anos ganhando força. Hoje aqui, por exemplo, na nossa sala de espera da palestra,
eu vi grandes nomes do Schreiner, né? Em especial, nós temos aí o nosso irmão Alê e outros tantos que estão, sim, fazendo a diferença e englobando o Brasil nesta grande comunidade que são os hospitais Schreiners, né? Na América do Norte, salvo engano, são 14 grandes hospitais destinados a cuidar de crianças. E o Brasil tem conseguido congregar esforços para que, sim, nós possamos pegar crianças no Brasil e terem o melhor atendimento do mundo nos ramos das especialidades dos hospitais Schreiner. Fiz questão de trazer aqui, Fraternidade Feminina. O nome completo desta organização é Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. Ela foi criada pelo Grande Oriente do Brasil, no ano de 1967. Porém, foi a partir da década de 90 que a fraternidade feminina começou a ganhar mais força. Por quê? Revisões do modo como o Grande Oriente do Brasil e seus grandes orientes estaduais resolveram, de fato, se comprometer na divulgação e no apoio da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul para que as lojas maçônicas filiadas ao Grande Oriente do Brasil fossem, sim, cada vez mais integradas a esta missão de trazer as esposas para o convívio fraterno e, lógico, também apoiar as lojas maçônicas para a caridade e festividades. Da mesma forma, nós temos aqui, 1983. Nasceu no Grande Oriente do Brasil a Ação Paramaçônica Juvenil. Na década de 90, eu ainda era demolei, eu fui ajudar a APJ. E naquela ocasião, a APJ era um grupo de jovens, meninos e meninas, bancados por uma loja para fazer as mais diversas atividades, como torneios esportivos, campeonato de matemática, aulas de reforço, cursos de idioma, acampamento e etc. O grande ponto é que os maçons indicavam seus filhos, filhas, netos e netas, as crianças cresciam e geralmente a APJ morria. Foi lá por volta de 2004 que o Grande Oriente do Brasil soube repensar esta instituição para jovens e, sim, incluiu a prática de rituais, ou seja, a maior identidade da maçonaria, que é ser uma instituição iniciática. E sim, a APJ, quando se torna uma instituição iniciática, começa a se desenvolver e atualmente já consta aí espalhada em boa parte dos estados brasileiros. De novo, aqui é o centro, vamos falar sobre motoclubes, em especial aqui o Bodes do Asfalto. Lá no ano de 2003, eu lembro que vários motoclubes se organizavam, né? O Bodes do Asfalto, talvez, creio eu, tenha sido tão feliz na sua expansão pelo Brasil, justamente porque ele soube congregar de forma muito interessante a família maçônica. Além das pessoas que pilotam moto, você tem alguns maçons e seus familiares que acompanham essas facções do motoclube de carro para dar suporte. E não só para dar o suporte, mas também para transportar donativos, porque as ações de arrecadação e de entrega desses itens para a caridade também fez desses passeios de motocicleta momentos inesquecíveis para todos os associados. Então, mais uma vez, quero reforçar aqui. Embora a identidade primeira da maçonaria seja uma escola iniciática, nós temos sim, através da criatividade e da boa vontade dos nossos irmãos e seus familiares, a possibilidade de fazermos mais, de termos mais resultados e de sermos mais eficazes nas nossas ações de fraternidade e de caridade. E tudo isso, vejam bem, da porta para fora de uma loja maçônica. E, o mais importante, congregando irmãos das mais diversas lojas, integrando a maçonaria. Lojas diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, um só corpo, uma só voz, uma ação de maior resultado. E agora aqui, no canto direito da nossa tela, eu reservei um momento especial para falarmos das 3 ordens juvenis internacionais, né? Demolei, Filhas de Jó e Arco-Íris, né? Estas 3 instituições, elas nasceram quase
quase que ao mesmo tempo, né? De cima para baixo. A Ordem de Molay nasceu em 1919. Ao longo do último século, ela desenvolveu o programa dos escudeiros, que é uma forma dos jovens demolays, de 12 a 21 anos, se dedicarem a cuidar de crianças de 8 a 12 anos. Ou seja, da mesma forma que a maçonaria, né, empresta seus membros para cuidar dos jovens meninos da Ordem de Molay, a Ordem de Molay faz o mesmo emprestando seus membros para cuidar das crianças, né, os meninos que vão se formar para serem um dia bons candidatos à iniciação da Ordem de Molay. Por que eu estou enfatizando isso? Porque é justamente o que aconteceu com a própria Ordem de Molay. É do de Molay que nós vemos grandes, né, nomes surgindo para a maçonaria. Aqui hoje na nossa palestra, eu vi dezenas de maçons que, assim como eu, vieram da Ordem de Molay. Foram demolays na sua juventude e ingressaram na maçonaria. Há também boa parte dos maçons presentes na nossa palestra que são entusiastas da Ordem de Molay. Muitos foram os desbravadores, ou seja, os maçons que pegaram para si a missão de criar o primeiro capítulo em sua cidade ou em seu estado e de apoiar esta instituição de uma forma muito dedicada. A Ordem de Molay, ela tem uma curiosidade a mais. Aos irmãos que fazem parte do rito de York, assim como eu, há uma grande surpresa. Quando você começa a trilhar os altos graus do rito de York, nós descobrimos uma surpresa. A Ordem de Molay é uma criptografia do rito de York. Do grau de aprendiz ao grau de cavaleiro templário do rito de York, encontramos elementos que estão escondidos, criptografados nos símbolos, nas alegorias e na ritualística da Ordem de Molay e seus corpos de extensão. Isso é muito legal, porque, por exemplo, para mim, que fui um jovem menino de Molay, hoje, quando eu vou para altos graus do rito de York, eu me reencontro. Eu fico profundamente emocionado com a beleza e a sutileza com que a maçonaria soube colocar lá na base da Ordem de Molay elementos como chave e fechadura que agora me transformam a cada vivência de um novo ritual. Então, sim, a Ordem de Molay sempre foi, desde a sua origem, e passa a ser cada vez mais a grande escola, o grande celeiro para os futuros maçons. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vamos avançar. Falando das filhas de Jó. Logo que o de Molay foi fundado nos Estados Unidos, em 1919, na sequência nasceu a Ordem Internacional das Filhas de Jó. Ao longo do último século, as Filhas de Jó também criaram um programa para crianças, que são as abelhinhas. Então, olha que interessante. Jovens meninas de 12 a 20 anos. Boa parte delas com parentesco maçônico. Criaram uma instituição ritualística iniciática que foi idealizada por um casal, um maçom e sua esposa. Um maçom estudioso de altos graus do rito de York e do rito escocês e a sua esposa, temente a Deus, frequentadora da igreja, souberam codificar na simbologia do livro de Jó e da história de suas filhas uma ritualística linda. Quem já assistiu uma reunião das filhas de Jó vai saber bem do que eu vou falar agora. Esta ordem tem um diferencial perante todas as outras paramaçônicas. Esta ordem, a Ordem Internacional das Filhas de Jó, ela soube fazer algo que tem um poder impressionante de memorização do ritual. Do que eu estou falando? Toda a movimentação ritualística das oficiais de um betel das Filhas de Jó só ocorre mediante música. Ou seja, para cada parte do ritual onde oficiais se movimentam pelo chão, a nave central do templo, existe uma música específica para cada movimentação. Esta música é acompanhada de canto, voz. Então, as meninas que fazem parte das Filhas de Jó, desde a sua iniciação, elas aprendem a cantar
as músicas que permitem a movimentação das oficiais ritualísticas. Isto é impressionante. Em 3 meses, as meninas sabem o ritual inteiro de cor. Por quê? Porque a música é a linguagem da emoção. E emoção vem do latim, ex movere, movimento para fora. Então, é uma mistura de sentimento e pensamento, tudo junto, gerando um comportamento assertivo, eficaz, vivo e autêntico, que bem traduz a simbologia, a alegoria desta ordem iniciática. Portanto, as lojas maçônicas que os maçons costumam frequentar as reuniões do Betel das Filhas de Jó tendem a ter uma melhoria na ritualística e também na harmonia, ou seja, na condução das músicas. É lógico que isso também acontece quando um maçom vivencia os rituais da Ordem de Molay. Por quê? Porque a Ordem de Molay é teatral, assim como o rito de York, tudo é teatro. Grandes cenários, fantasias, peças, né, cênicas, ou seja, verdadeiras peças de teatro. Isto faz da Ordem de Molay uma escola de ritualística, conjugado com as Filhas de Jó, que é uma escola de harmonia e movimentação ritualística, os maçons, que têm a oportunidade de conhecer ambas as ordens, inevitavelmente vão perceber que as lojas maçônicas precisam melhorar. Melhorar o quê? Melhorar a forma como executam, realizam um ritual secular. Até bem pouco tempo, pouco mais de um século, não existiam rituais escritos. No Brasil, nós temos 9 ritos maçônicos aprovados pelas potências reconhecidas e regulares. 9 ritos maçônicos. Nós somos um país privilegiado. A maioria dos países do mundo tem um rito, um ritual, quando muito 2. O Brasil tem 9 diferentes sistemas de ritualística. Isto é maravilhoso, porque um maçom brasileiro pode conhecer rituais diferentes, graus filosóficos diferentes, mas a grande questão é, estamos fazendo bem a base? Porque há um século, maçons de todas as idades iniciavam na maçonaria e não tinham um papel para ler. E memorizavam o ritual inteiro. Ainda hoje, no Reino Unido e nos Estados Unidos, sim, o maçom, quando inicia para chegar ao grau de companheiro e ao grau de mestre, ele só precisa atender um único requisito, um só. Memorizar o ritual. Olha que interessante. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, e outros países do Reino Unido, a pessoa pode, enquanto candidato maçom, ser iniciado aprendiz e chegar a mestre em 3, 4, 5, 6 meses. Você fala, como? Simples. Ele só precisa decorar o ritual. É lógico que o esquema de estudo é diferente do nosso, porque um mestre de lição é designado para cuidar daquele maçom, para que ele passe todos os dias da semana decorando um pedaço por dia. E por que eu estou enfatizando isso? Porque as ordens juvenis acabam ensinando isso aos jovens. E é bacana, e nada melhor do que o exemplo, o bom exemplo. Então, nós, maçons, quando fazemos belas cerimônias, nós vamos também somar exemplo para os jovens. E mais, nós vamos, assim como os jovens, vivenciar o ritual de um modo mais vivo, de um modo mais efetivo, para que realmente a emoção, que é a tônica de toda e qualquer escola ritualística, seja a base da maçonaria. Nós vamos falar mais disso em breve. Por hora, vamos terminar a tela, fechando aqui, ó, na Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas. Nascida em 1922, é algo muito interessante. Ela tem bases da ritualística que foram inspiradas na Ordem de Molay e na Ordem da Estrela do Oriente. Ou seja, assim como as Filhas de Jó, as Meninas do Arco-Íris são uma instituição voltada para jovens meninas. E aí, muitas vezes, as lojas maçônicas pensam assim, eu vou criar o Demolay porque o Demolay vai ser o futuro maçom. Isso é um pensamento bacana, concordo. Boa parte dos Demolays vão ser bons maçons. Mas olha que interessante. Nos Estados Unidos se descobriu, ao longo do último século, que as Filhas de Jó e as Meninas do Arco-Íris
geram um número muito maior de candidatos para a maçonaria do que a própria Ordem de Molay. Você fala, mas como assim? As meninas não podem ser maçom. Lógico que não, elas são mulheres. Só que as mulheres, elas casam. E elas casam com homens que muito provavelmente vão se interessar pela maçonaria, porque elas foram criadas nessa base. É muito comum, inclusive, que jovens meninas iniciem nas Filhas de Jó, ou na Ordem do Arco-Íris, ou até mesmo, né, em alguma outra instituição de jovens meninas patrocinada pela maçonaria, e o que aconteça? O pai vira maçom, o avô vira maçom, o tio vira maçom, o padrinho vira maçom. Você fala, como? Por quê? Simples. Quem aqui é pai de menina sabe. O pai de uma menina não deixa a menina solta. O menino você bota lá no demolê e deixa ele se virar. A menina você vai pela mão. Então, as ordens juvenis femininas, os pais e mães podem assistir às cerimônias. E é daí que começa o crescimento da maçonaria em torno de uma menina. E quando ela cresce e casa, geralmente ela casa com algum homem que também será maçom. E muitas vezes a família inteira nasce nisso. Porque a grande questão é o seguinte, matrimônio. Todo mundo aqui que é casado sabe, né? Quem manda em casa é o homem. Mas quem manda no homem é a mulher. Bom, brincadeiras à parte, foi só uma piada para quebrar o gelo. A grande questão é essa, matrimônio. São as mulheres que dão a tônica, são as mulheres que realmente mostram para a gente os caminhos que elas realmente acreditam ser bacanas para a constituição e manutenção da família. Nós, homens, temos uma série de obrigações, e ser um bom maçom acaba sendo uma obrigação que nós escolhemos, que realmente influencia positivamente as nossas famílias. Mas, lembre-se, apenas ir na loja não resolve. Cadê a família? Então, a família está aqui, ó, nessa tela. Descubra as paramaçônicas. Vivencie, experimente. Gosta de fazer caridade? Vá fazer caridade de gente grande. Não adianta ficar 10, 12 numa loja tentando fazer caridade. Você junta uma facção de motoclube e você faz uma caridade com 200 pessoas. Fácil. Você junta qualquer uma dessas ordens juvenis paramaçônicas, você faz caridades ainda maiores. Tem muita gente que fica brigando e perdendo a paciência dentro de loja maçônica, tentando convencer os irmãos de loja a fazer mais caridade, quando basta ele se vincular a qualquer uma dessas instituições que estão aqui em tela, e ele vai fazer caridade de forma muito maior. Enfim, vamos avançar. Porque a grande questão é essa, né? Estamos falando de maçons, estamos falando de maçonaria, estamos falando de paramaçônica, mas o que é tudo isso? Bom, a maçonaria, eu gosto de simplificar as coisas. A maçonaria é uma ordem iniciática. O que isso significa? Que é uma ordem que tem um cerimonial de admissão, mas não é qualquer cerimonial. É um cerimonial baseado num simbolismo. E o que é um símbolo? O substituto de algo. Aquilo que comunica. Mas comunica o quê? Muito bem. Vou pegar a definição de maçonaria da Grande Loja Unida da Inglaterra, que é fonte de inspiração para boa parte dos rituais e suas definições. Diz a definição da Grande Loja Unida da Inglaterra: maçonaria é uma escola de moralidade velada em alegorias e ilustrada por símbolos. Preste atenção nisso. Velada, ou seja, o verdadeiro e autêntico conhecimento da maçonaria está sob véus, está oculto. É, sim, algo escondido. O que? Esta moralidade que está ilustrada por símbolos e alegorias. Símbolos são elementos gráficos, musicais, objetos, e alegorias são as narrativas. Justamente por isso, então, né, esses princípios e valores vão estar encadeados de forma simbólica, tal qual uma criptografia. Como eu disse aqui, assim como a Ordem de Molay é a criptografia do rito de York, os nossos rituais são a criptografia de um saber ancestral. Que versa sobre o quê? Nós vamos chegar à essência da coisa, mas por ora, continuemos na definição do que é maçonaria. E de um modo muito simples e prático, maçonaria é também, né, uma rede de instituições coligadas. De que forma? Na atualidade, são pessoas jurídicas que estabelecem contratos de reconhecimento. As ordens paramaçônicas,
as lojas maçônicas, as potências maçônicas, as confederações nacionais ou internacionais da maçonaria estão baseadas nisso, em documentos, em contratos de reconhecimento de pessoas jurídicas que realmente consigam manter a sua formação focada em promover um encadeamento simbólico de princípios e valores dentro de um simbolismo específico, de um cerimonial de admissão desta instituição iniciática. E dito isso, vamos prosseguir. Maçonaria é reflexão, é estudo, interação e repetição. É reflexão no sentido de que a gente reflete na nossa mente o mundo externo que compreendemos. E é reflexo também do nosso mundo interno, do conheça-te a ti mesmo. Ou seja, indo direto ao ponto, como aqui está ilustrado, um ponto dentro de um círculo. Sobre o que, de fato, vamos refletir? Qual é o estudo? Que tipo de interação devemos realizar? Por que da repetição? Então, vamos questionar, né? A loja e os maçons. O que são? São símbolos, são alegorias. A loja é um símbolo. É um símbolo do local onde se guarda as ferramentas, é um símbolo do canteiro de obras, é um símbolo do templo do rei Salomão, é um símbolo do universo, do mundo da grande construção. É uma alegoria, porque tem uma série de narrativas que contam sobre essa simbologia toda que se tem. E os maçons? Também são símbolos, também são alegorias. O homem, o humano, quando chega na condição de candidato à maçonaria e vai bater à porta de um templo, ele é um símbolo do neófito. Depois ele é símbolo do aprendiz, do companheiro, do mestre. O grau, a função que ele exerce, tudo isso é um símbolo. E são narrativas, ou seja, alegorias. E é dessa maneira que a maçonaria ensina princípios e valores através de papéis e posturas. Quem é você, quando, onde, em relação a quem, sob que determinação ou responsabilidade? O maçom aprende a ser várias pessoas dentro da ordem. Cada uma dessas funções, em especial das dramatizações ritualísticas, muito nos ensinam, através de uma série de elementos emocionais e racionais. Enfim, por isso é importante, sim, a memorização para uma melhor dramatização. E mais, eu quando entrei para o Demolay, eu era menino. Eu não conseguia memorizar nada. Talvez por medo, talvez por vergonha, talvez porque ninguém nunca me ensinou técnicas de memorização, mas, acima de tudo, porque eu nunca tinha aprendido, eu nunca tinha feito. Quando eu comecei a buscar desenvolver esta minha capacidade mental, intelectual, cognitiva, eu ganhei um poder, ou seja, o potencial, a possibilidade de fazer mais, de ter mais, de ser mais. Aprendendo a dramatizar rituais na Ordem Demolay, eu aprendi a desenvolver a minha inteligência. E isso é muito bacana. Hoje em dia eu sou palestrante, mestre de cerimônias, tenho a gerência de um comércio, ou seja, eu consegui desenvolver as minhas capacidades pela minha possibilidade de aprender mais fácil, de aprender mais rápido, porque eu aprendi a aprender. E é isso que a maçonaria também ensina. Memorizar o ritual não é firula nem frescura. Não é vaidade, é necessidade. Previne doenças mentais, desenvolve a sua inteligência e mais, lhe ajuda a realizar a boa maçonaria, despertando sentimentos e emoções. Lembre-se, há poucas décadas não se existia nenhum ritual impresso. Homens de todas as nacionalidades e de todas as idades aprendiam a memorizar o ritual, de todos os graus, sem ter um papel para ler. O resto é desculpa. Porque a maçonaria vive de emoção e sentimento. Mais uma vez, emoção, ex movere, movimento para fora, é o comportamento. Sentimento é uma reação interna. Eu não sei o que você está sentindo, mas a sua emoção pode tentar me traduzir o seu sentimento ou até mesmo ocultar o que você está sentindo. E é nos papéis ritualísticos, na dramatização das ordens, dos graus da maçonaria, que nós vamos despertar nos nossos candidatos e irmãos os sentimentos que serão motivação para emoção e para reflexão, para racionalização, para intuição. No item 4 da nossa tela,
racionalização, razão. Razão é o resultado de uma operação matemática. Ou seja, a razão é lenta, porque a razão pondera, avalia uma série de alternativas. Mas, quanto mais você se dedica a vivenciar os ensinamentos da maçonaria, mais você vai desenvolver o seu raciocínio sobre tudo isso e vai ganhar um presente, um brinde, um bônus, um poder adicional que é o quê? Ter mais intuição. Intuição do latim, intuire, que significa ir direto ao ponto. Não acredite em mim, mas é fato. Quanto mais você aprende a memorizar algo, aquilo fica dentro de você. É como se fosse uma lavagem cerebral do bem. E você dorme, e você acorda, e os anos passam, e a repetição daquilo faz com que, de repente, chave e fechadura comece a se juntar, e, de repente, você começa a ter intuições. O que são? São starts. São aquelas respostas que surgem à nossa mente tal qual fossem sopradas pelo grande arquiteto do universo, por uma inteligência maior. A intuição é tipo um sexto sentido, só que é mais do que isso. E é o primeiro grande passo para fortalecer o item 5 de nossa tela, que é a capacidade de revelação e iluminação. O que eu quero dizer com isso? A maçonaria e seu verdadeiro ensinamento está velada em alegorias, ilustrada por símbolos. A revelação é aquele tipo de conhecimento que temos depois de algumas noites bem dormidas. Quando, de repente, a solução de problemas nos surge. Quando, de repente, algo que não entendíamos e não conseguíamos aprender se torna natural. Vem à nossa mente como se já soubéssemos daquilo há muito tempo. A revelação é um processo mais profundo e amplo do que a intuição. E o que é a iluminação? Pois bem, aquilo que todo maçom busca: luz, mais luz. Iluminação é a forma que dizemos da evolução humana ao longo da trajetória da vida. É tal qual uma espiral, onde a gente vai revendo as mesmas coisas e, de repente, subindo e olhando cada vez mais de cima tudo aquilo que passamos. E também descobrimos que, da mesma forma que podemos olhar para trás, olhar para baixo, nós podemos olhar para cima e intuir aquilo que nos será revelado. Este é um passo importante para, de fato, extrairmos mais do que esse criptografado sistema de moralidade tem a nos ensinar. E mais, falamos da loja e dos maçons. Falemos, então, de motivação e propósito. Motivação é o porquê. Propósito é o para quê. Eu gosto de palavras, então vamos dedicar alguns breves minutos para separar motivação de propósito. Motivação é o motivo para uma ação, ou seja, aquilo que te motiva, é aquilo que te faz mover, é aquele insight ou aquele estímulo, aquela força que te faz gerar uma transformação na sua vida. Isto é motivação. E existem duas grandes forças motivacionais: a busca do prazer e a evitação do sofrimento. Buscar prazer e evitar sofrimento são faces de uma mesma moeda na evolução humana. E não só da humanidade. É aquilo que faz com que a vida busque sobrevivência. A todo tempo estamos fazendo uma análise do que é bom ou ruim, do que nos faz bem ou mal, do que nos é bom. Então, nós vamos ter uma motivação entusiasmada, uma motivação de realização, de criar, de realizar, de expandir, de crescer, mas, ao mesmo tempo, e tão importante quanto, a evitação do sofrimento. Nós vamos ver aquilo que não nos convém, aquilo que nos traz risco, que nos faz mal, e nós vamos fazer o quê? Evitar, minimizar, parar, diminuir, né? É mais ou menos assim. Você na maçonaria vai buscar a virtude e sucumbir aí, né, às tentações para poder minar os vícios, diminuir a influência, o poder deles. Enfim, a motivação. O que te motiva a ser maçom? O que te motiva a permanecer ativo na maçonaria? Pare e pense. Estamos no meio de uma pandemia.
afastamento social. E o que estamos fazendo? Boa maçonaria. Nunca se usou a internet de uma forma tão produtiva no Brasil e no mundo. A maçonaria, irmãos de todas as idades, aprendendo a usar essas ferramentas da internet para a gente, de fato, poder, primeiro, estarmos juntos e, segundo, estudarmos, evoluirmos. Então, algo muito forte te motiva a ser maçom. E é importante questionar isso. Quais são os porquês? O que, de fato, faz sentido para você, para que você queira continuar maçom? Enfim, dali, ó, é duro, lapidar. Olha a pedra. O símbolo da maçonaria tem a ver com ferramentas da construção. Não é um ursinho de pelúcia com algodão doce. A maçonaria dói. A maçonaria exige força. E é dessa força que a gente gera beleza. É de tudo isso que a gente vivencia uma série de aprendizados e tem como finalidade maior sabedoria. Enfim, para quê? Bom, aí já é outra pergunta. Quais são os seus propósitos? O que é propósito? São os seus objetivos, a sua finalidade. A intenção que você coloca nas suas ações, no efeito que se gera, é a atitude. É uma tríade de pensamento e sentimento aplicado ao comportamento, que faz com que aquela motivação gere uma ação que tem um propósito, uma finalidade. E é nesse sentido que, sim, você gera transformações em ti e no mundo à tua volta. E a pergunta que faço é: qual é, de fato, a real transformação que você está trabalhando em ti? Eu sei que maçonaria é repetição. Eu sei que maçonaria é mais do mesmo. Só que tudo isso como uma espiral que nos transforma e nos faz enxergar mais. Mas nós começamos essa palestra falando das ordens paramaçônicas. Nós começamos essa palestra falando que os irmãos que querem mais estudo, mais caridade, mais fraternidade, mais tudo, precisam, sim, aprender que tudo isso está da porta da loja para fora. Ou seja, a sua loja simbólica é a sua escola, é a sua base. Mas você tem que ir além. Eu, particularmente, recomendo, faça os graus filosóficos de pelo menos 2 ritos diferentes. Ou mais, se você puder. Ah, é tempo, é dinheiro, é esforço? Eu sei. Mas você gosta disso. Se não gostar, você não estava aqui. Gosta de fazer caridade? Quer fazer mais caridade? Ótimo! Envolva-se com as ordens paramaçônicas e descubra um universo imenso de possibilidades para você fazer caridade cada vez maior. E mais, uma caridade que também começa dentro de casa. Ao se envolver com as ordens paramaçônicas, você traz a família para o seu mundo, para este mundo de virtudes. Você dá ocupação sadia para os seus familiares. Seja aí para a esposa, para os filhos, filhas, netos, netas, não interessa. Isto transforma a sua família. Nada mais valioso do que o seu tempo de vida. Saúde você pode perder e recuperar. Dinheiro você pode perder e ganhar de novo. Agora, o seu tempo de vida não. São 24 horas por dia. Cuide bem da sua régua. E quer fazer caridade de verdade? Então doe o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo de vida, que é a sua presença na vida das pessoas, que é o seu exemplo, a sua real intenção, o seu propósito de fazer o bem, de promover a fraternidade, de promover a caridade, de promover a fé, a esperança, o civismo, os princípios, a virtude, os valores, a autêntica grande obra da maçonaria. Por isso, na ilustração desta página, eu coloquei um ponto dentro do cubo. O que de fato você está buscando? Qual é a essência desta lapidação, a que chamamos maçonaria? A essência é o que importa. Se a gente quer um bom fruto, a gente precisa saber qual é a boa semente que se planta.
e colocá-la em terra fértil e cuidar bem da semente e da planta que vai gerar a flor e o fruto. Senão nada acontece. Senão a gente vive frustrado, querendo fruto, sem saber que semente plantar. Ou jogando semente ao vento, esperando que um dia a gente vá colher. Não faz sentido. Quem quer estudar mais tem muitos caminhos na maçonaria para isso. Quem quer fazer caridade tem muitos caminhos na maçonaria, nas ordens paramaçônicas para isso. Por que perder tanto tempo cobrando o que a loja não faz ou que os irmãos mais próximos não fazem? Querendo que os irmãos do nosso entorno pensem e ajam de acordo com o que nós desejamos? Não! A maçonaria é imensa. Olha aqui, estamos numa reunião virtual com pessoas de todo o Brasil e de vários países do mundo. Isto é transformador, isto é bacana. Isso nos permite conhecermos pessoas com diferentes sintonias e dessa forma, talvez, a gente pensar fora do quadrado para descobrir outras formas de fazer mais e melhor. Enfim, por isso é necessário voltarmos aos fundamentos da maçonaria. A essência. Está aqui, ó. O grande arquiteto do universo. É a base primeira da ordem. A ordem é uma construção e nós somos construtores desta grande obra do grande arquiteto do universo. A ordem nos ensina vida e morte. Como assim? Ordem iniciática. Cada novo cargo, cada novo grau, cada novo momento é morrer para o passado e renascer para o futuro. Os fundamentos de uma loja maçônica devem se basear nisso, na reflexão do que nós estamos fazendo com o nosso tempo de vida. O que de fato nós estamos fazendo que nos conecte com a essência de Deus, para que de fato a gente promova a tríade maior da maçonaria, que é o amor fraternal, a caridade e a verdade. Em alguns ritos, enfim, essas palavras até podem estar diferentes. Ao invés de amor fraternal, está escrito fraternidade. Ao invés de caridade, pode estar escrito como ajuda, socorro, enfim. Mas a verdade é uma só. E está aqui, ó, nessa ilustração, ao final da página. Que tipo de construção você está edificando? Qual é a pedra-chave que sustenta toda a estrutura? O que de fato lhe motiva em seus propósitos para realizar a boa maçonaria? Maçonaria é isso. Maçonaria a gente faz com o coração. Maçonaria envolve a gente, de fato, fazer mais pelos outros. E é por isso que eu volto a falar. Conheça e apoie as ordens paramaçônicas. Traga sua família para esse mundo. Traga jovens meninos e meninas para as ordens juvenis. Invista no futuro. Plante boas sementes. E desta forma, você, meu irmão maçom, estará vivenciando a verdadeira essência da maçonaria, que é o nosso altar, que é o nosso juramento, a interligação do material com o espiritual em busca de luz, mais luz na maçonaria, a sua autoiluminação, para que você, de fato, conheça-te a ti mesmo, o esquadro de suas ações, o compasso de sua consciência, te possibilite uma iluminação cada vez maior, para que você seja mestre de ti, para que você realmente busque, na sua inspiração e nas suas ações, fazer aquilo que realmente se coaduna com a grande obra do grande arquiteto do universo, que é Deus, e que é a base e a finalidade da ordem maçônica. Muito obrigado por sua atenção, obrigado! Né? E, a partir de agora, eu vou fechar esta tela para que nós possamos voltar à sala virtual que nos foi possibilitada pela grande loja maçônica do estado de Rondônia, para então atendermos aí a algumas perguntas, a alguns questionamentos, para expandirmos a nossa compreensão
temas que hoje pudemos compartilhar nesse breve momento de uma palestra que eu tive a oportunidade e a felicidade de lhes ofertar. Irmão Aldino, encerrei a apresentação formal e fico à sua disposição e dos nossos irmãos. Ok, meu irmão, nossa gratidão, creio eu que não só da Grande Loja de Rondônia, mas de todos os irmãos que puderam assistir e poder absorver um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cultura maçônica, um pouco mais de luz. Espero que os irmãos saiam daqui melhor do que quando chegaram. Nós vamos abrir agora, né, as perguntas, conforme orientado, né, levantar a mão ali pelo sistema, que a gente consegue visualizar melhor e organizar melhor também. Nós vamos fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, e o nosso Sereníssimo Grão-Mestre em seguida fará o encerramento, mas nós não vamos fechar a sala, nós só vamos encerrar a gravação, né, para não ficar muito longa, senão os irmãos recebem nem assistem, né, quando vê ele mais de 1 hora, ele já fica arrepiado. E aí a gente fica aqui batendo papo, o Rodrigo também continua aí respondendo as perguntas, só uma questão de formalidade. O Carlos Braga, tendes a palavra. Boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer por mais essa palestra, a todos os envolvidos que permitiram que essa palestra acontecesse, a todos da Glomaron. Eu sempre digo, eu sou aprendiz maçom, mas de outra ordem eu sou Rosa Cruz, é um 7º grau, sou teólogo. E o que eu aprecio é essa forma de palestra. É uma palestra objetiva, audiovisual, porque você interage, você vê, você não fica... Porque essa é a forma de trabalhar nesse aplicativo, nesse sistema. Você não vai cansar as pessoas. Né? Porque se você pegar um livro e começar a ler sem ter um audiovisual, você cansa, né? As pessoas, os irmãos cansam, aquilo ali você não aprende, não entra, sai de um lado e você não aprende nada. Gostei muito da palestra, como eu tenho gostado muito das palestras realizadas pela Glomaron, muito boa mesmo nesse sentido, audiovisual, excelente, essa forma, objetiva, clara, sucinta, vai no ponto certo. Então, eu só tenho a agradecer ao convite pelo irmão Aldino, por todos os integrantes que fazem parte da Glomaron e de todos os irmãos presentes. É só o meu muito obrigado a todos. Nós que agradecemos pela participação. Meu querido irmão desembargador Ney Coutinho. Meu irmão, eu quero inicialmente parabenizar a Glomaron por mais esse trabalho, essa reunião, que realmente é excelente, como as outras, e as palestras, inclusive, ministradas pelo irmão Aldino. Mas passando agora com relação a essa palestra feita pelo irmão Arise, eu também tenho que cumprimentá-lo, irmão Arise. Você abordou com muita felicidade vários pontos atinentes às ordens paramaçônicas e à própria maçonaria em si. Eu, simplesmente, meu irmão, não tenho críticas a fazer a você, mesmo porque não tenho competência para isso, em que pese já ter feito 2 graus superiores aliás, de 2 ritos, no caso de York, o de escocês antigo e aceito, ser iniciado na Estrela do Oriente, ser Chinares, e também Supremo Deputado da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, mas eu confesso que não tenho conhecimento seu. Você realmente conhece muito
e está de parabéns. E, meu irmão, uma coisa, simplesmente uma observação que eu vi, que você deixou aí de mencionar logo abaixo do arco-íris, como fez com as filhas de Jó, com relação àquela das meninas, das criancinhas, no arco-íris também existem as pledges ou as promessas, como tem hoje já instituída lá no Paraná, na jurisdição do Estado do Paraná. Então, as promessinhas lá estão funcionando como se fossem as abelhinhas referidas por você. Perfeito. Então, além disso, nós ainda temos dentro dessa ordem do arco-íris a Alumni, né? Que já também tem no Paraná. Não aqui no Espírito Santo, mas no Paraná tem, sim. E outra coisa que acho que o irmão deixou de enfatizar, deveria ter enfatizado mais, que o arco-íris, na realidade, a ritualística do arco-íris, sim, é uma verdadeira cópia da ritualística dos graus superiores do rito de ordem. Só quem nunca assistiu que não sabe disso. Outra coisa, meu irmão, que você deveria ter falado, não é crítica, eu sempre... Não, deixa que eu abro. Está me ouvindo, gente? Sim. Então, outra coisa é o seguinte, você deveria ter falado mais sobre os objetivos, porque o que eu acho mais interessante, principalmente na ordem do arco-íris, não estou aqui a fazer crítica a nenhuma outra ordem, inclusive minha filha também já foi filha de Jó, e depois passou para o arco-íris, fez todos, ocupou, foi ilustre preceptora em 3 assembleias, mas ocorre o seguinte: o que eu acho importante do arco-íris são os objetivos, que é a formação de lideranças femininas. Quer dizer, não é só para fazer caridade, não é só para ter uma mãe, uma moça para casar amanhã e ser uma boa esposa. Não. Também ela vai ser uma líder, ela é preparada para isso. Meu irmão, eu te parabenizo de de qualquer forma, você foi muito bem, muito obrigado a você, meu irmão. E outra coisa, eu quero simplesmente avisar para os irmãos que eu sou a única pessoa no Brasil com designação para instalar assembleias no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Nordeste do país. Se alguém quiser, é só me procurar. Muito obrigado, meu irmão. Desculpa os irmãos por falar tanto. Perfeito. Irmão Aldino, posso complementar aqui, porque as palavras do desembargador Ney, nosso irmão, foram perfeitas. Bem rapidinho? Ok, à vontade. Perfeito. Então, aos irmãos, hoje foi uma palestra híbrida, né? Eu juntei 2 palestras e, lógico, né, para no tempo não ficar extenso, eu reduzi as 2. Então, aos irmãos de todas as lojas que queiram, de repente, saber mais sobre alguma paramaçônica ou sobre todas elas, basta entrar em contato, que a gente agenda aí uma data, uma oportunidade, para poder ir além, né? E tudo que o irmão Ney falou é isso mesmo. Cada uma dessas ordens é um universo. Tem uma série de estruturas, é algo muito rico e muito bacana. Então, vale a pena a gente conhecer. Era isso. Obrigado ao nosso irmão Ney e devolvo a palavra ao irmão Aldino. Já vi que o Joaquim conseguiu lá com o filho descobrir onde aperta o botão, meu irmão. Tinha um outro irmão que tinha levantado a mão aqui também pelo sistema e ou ele baixou a mão ou eu baixei aqui sem querer. Eu pedi ao irmão que tinha levantado a mão. Aldino, é o Alberto Araújo. Não entendi. Alberto Araújo. Ele tinha levantado a mão, né? Tá. Ele está querendo falar aí, autoriza ele falar aí. Também está sem microfone. Cadê o irmão Alberto Araújo? Abriu. Boa noite a todos. Queria Boa noite, mano. cumprimentar o Pio, que já é o que mais é conhecido, pela bela palestra, e em nome do
Ao Dino também quero cumprimentar todas as autoridades maçônicas. Fiquei muito feliz de ter participado e queria perguntar para o irmão a diferença da filha de Jó e também da arco-íris, que nós temos aqui em Batatais recentemente, que foi instalado juntamente com as 5 lojas da cidade. Se ele pode fazer algum paralelo longe, ou é só a ritualística que é diferente? Por favor. Perfeito, posso sim. Cada uma dessas ordens tem paradigmas, ou seja, toda uma base diferente da onde ela emerge, né? No caso das filhas de Jó, uma cunhada que realmente era versada em estudos bíblicos, juntamente com a experiência do esposo, um mestre maçom, conhecedor de altos graus, ao codificar a ritualística das filhas de Jó, o fez dentro de algumas premissas de virtudes, porém embasada na fé cristã. Inclusive, a gente consegue, por exemplo, de alguns altos graus, de alguns ritos, trazer alguns elementos que serviram de inspiração para a ritualística das filhas de Jó, como a formação de uma cruz de oficiais. Não vou entrar no mérito, mas, da mesma forma, a Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, né, que se inspirou em toda a tradição noaquita, ou seja, da Arca de Noé, que é abordada também em altos graus dos mais variados ritos, mas tem uma diferença. A Ordem do Arco-Íris para Meninas buscou inspiração na tríade da Ordem de Molay, que é a liberdade civil, intelectual e religiosa. Por isso, né, embora fale do arco-íris, do pacto de Deus em relação a Noé, não entrou propriamente disto em termos, por exemplo, de cristandade. Embora as filhas de Jó também reconheçam a liberdade religiosa e meninas de qualquer religião possam participar, né, a ritualística de uma e da outra seguiu por esses 2 paralelos. E mais, enquanto as 7 virtudes de uma arco-íris vão trabalhar uma série de princípios muito baseados no que, por exemplo, a Ordem de Molay tem de parecido, e também vai trazer da inspiração da Ordem da Estrela do Oriente o protagonismo feminino das heroínas bíblicas, não na ritualística das meninas, mas na base, no paradigma, no arcabouço alegórico. Então, para traduzir de uma forma simples, tá? Aqui no estado de São Paulo, eu tive a oportunidade de participar, e até hoje participo, de ambas. Eu adoro visitar Arco-Íris e Filhas de Jó. Eu me transformo cada vez que eu participo de uma reunião delas. Então, o que eu sinto, que é muito bacana, é assim, a Arco-Íris vai projetar muito para a liderança, para a cidadania, para a filantropia, para o desenvolvimento de uma série de habilidades, inclusive a questão parlamentar, que seja a precedência, o uso da palavra e uma série de coisas da administração. Em paralelo, as filhas de Jó vão dar uma tônica ainda maior na ritualística, né? na simbologia, na teatralidade. Então, nas cidades onde você tem as 2 ordens e meninas iniciam em ambas, você vê que o crescimento das meninas é ainda mais salutar, porque é como se fossem diferentes graus, diferentes, né, ordens que se somam. Resumidamente, para não me estender, seria isso, irmão Alberto. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Alberto. Agora o nosso irmão Renato Basso, da Glesp. Boa noite, meus irmãos. Obrigado pela sessão do uso da palavra. Parabéns a Glamaron, mais uma vez se destacando aí com essa iniciativa de nos unir nesse momento de pandemia, e que uma maneira tão simples, né, que é a reunião virtual, que reúne irmãos do Brasil inteiro, de outros países. Então é muito importante, a gente aprende muito. Para falar sobre paramaçônicas, eu sou meio suspeito porque eu sou um grande entusiasta dessas ordens. Meu filho já foi de Molay, minha filha é Filhas de Jó, ambos já foram iniciados na ação paramaçônica juvenil, né? APJ,
Embora a Glesp não tenha um vínculo com a PJ, eu também sou o fundador do primeiro capítulo APJ do Estado de São Paulo. Então, eu sempre estive muito envolvido, sou coletado nos bodes do asfalto. Então, é muito importante. Eu vejo isso, as paramaçônicas, como entidades muito importantes para se unir à maçonaria nas beneficências. Eu gostaria apenas de acrescentar duas informações, que o Shriners é a maior instituição beneficente do mundo de atendimento a crianças de 0 a 18 anos, segundo a própria ONU, né? Eles, na especialidade deles, eles são voltados a atender as crianças com problemas de lábio leporino, problema de coluna, queimaduras, né? Então, são essas especialidades em que eles mais se destacam. E o Bodes do Asfalto também é o maior motoclube do mundo, segundo o Guinness, que consta no Guinness, inclusive, né? E eu queria parabenizar também meu irmão Pio, que eu conheci ele há uns 10 anos atrás em Campinas, numa reunião da Filhas de Jó. Já tivemos alguns contatos comerciais, onde ele sempre foi muito bem atencioso. E agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar vivenciando não só essa reunião virtual importante para todos nós, esse aprendizado que nos enriquece bastante, e desejar a todos uma boa noite, um final de semana e muita saúde para todos. Obrigado, meus irmãos. Maravilha. Irmão Aldino, Okay. O irmão Obrigado, Joaquim Renato. Mariano, que tinha levantado a mão presencial, o Joaquim Mariano, ele descobriu como desmutar o microfone. Ok, irmão Joaquim, pode fazer isso da palavra vida. Irmão Fábio Vladimir. Meus irmãos, eu desejo que o grande arquiteto do universo desça a paz e a harmonia sobre todos os irmãos que participaram dessa palestra. Primeiro, dizer ao irmão Rodrigo que eu não senti passar o tempo. Não senti passar o tempo, certo? Foi tão boa a sua palestra que eu não senti de maneira nenhuma o tempo passar. Para mim foi 5 minutos ou 2 minutos que você falou. Certo, meu irmão? Outra coisa, eu tive, só agora, porque eu sou da loja Lago das Acácias, número 2549, do Oriente de Sobradinho, Bahia, interior da Bahia, região da seca da Bahia, do semiárido da Bahia. Então, nós fundamos a loja e só agora, depois de muito tempo, nós conseguimos instalar a ordem de Molay. E desde a instalação dessa ordem de Molay, eu nunca deixei de acompanhar. Eu não acompanho, não é por causa dos meninos, é porque eu estou aprendendo muito mais com eles do que com meus irmãos de loja. É impressionante você ver como esses meninos se desenvolvem, como esses meninos se tornam homens como crianças, com responsabilidade, com amor, e não tem cara feia e não tem depois, é agora. Então, eu tenho aprendido muito e dou graças a Deus que eu consegui participar disso. Certo? Para mim, o que falta, então, uma das coisas que eu acho que é uma lacuna muito grande na maçonaria, a gente não ter como, quando a gente entra com um neófito na loja, a gente não ter das nossas potências um caminho a seguir para que a gente pudesse direcionar, se guiar, para guiar esses irmãos que estão entrando na loja. Eu dei graças a Deus que eu entrei numa loja que tinha um mestre de cerimônia muito preocupado, e no dia que eu entrei lá, aí ele disse, reunião, quinta-feira, aprendiz, reunião de instrução toda terça-feira. Na primeira reunião de instrução, ele deu um livro, do aprendiz maçom,
de Nicola Sam e de Ricardo Caminho. Vocês vão ler isso aqui e cada 15 dias vocês têm que dizer o que vocês leram, pelo menos 2 capítulos. Então, eu tive essa formação graças ao grande arquiteto do universo e graças ao meu instrutor da loja Segredo e Harmonia Petrolinense, que era o irmão Moacir. Eu tive isso. E hoje, depois, por andanças profissionais, eu saí do meu Oriente e fui para um Oriente que a loja mais perto do Grande Oriente era 100 quilômetros e a outra 120. Eu não tive dúvida. Peguei meu kit passe e entrei na loja da grande loja do estado de Alagoas, de Delmiro Gouveia. Eu não ia ficar parado, eu ia passar o tempo de obra sem ser... Não. Aí, então, mas fui lá, tudo bem. Mas eu lhe digo o seguinte, meu irmão, mas o tempo de maçonaria mais rico que eu tive foi agora com os Demolês. E agradeço de coração essa sua palestra. E eu vou te chatear algumas vezes. Obrigado. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, irmão Joaquim. Obrigado. Irmão Fábio Vladimir. Boa noite, meus irmãos. Saúdo o Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Paulo Tupã, em nome do qual todos os irmãos, e parabenizo o irmão Rodrigo aí pela palestra. Irmão Rodrigo, eu também sou Demolei, né? Não estou aqui jamais fazer qualquer tipo de crítica ou sugestão. Foi maravilhosa a sua palestra, muito obrigado. Muito engrandeceu os meus conhecimentos, certamente. Eu estou como grande secretário de entidades paramaçônicas da muito respeitável Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro. O Sereníssimo estava por aí. Ele deve já ter ido lá se ausentado para o compromisso dele. Meu querido amado irmão, gostaria que você falasse para os nossos irmãos dos desafios que tantos jovens, homens como nós, lidarmos com essa garotada que, né, está tão em tanta ebulição com essa idade, né, as meninas e os meninos, né, que você passasse para os nossos irmãos aí mais antigos, esse sentimento seu e como trabalhar com esses jovens. Certamente nós sabemos que é muito prazeroso, né, porque nós já trabalhamos há anos com a garotada. Eu continuo hoje com 3 capítulos, mais um convento, mais uma tábua de escudeiro, né? E ainda tem os corpos filosóficos aqui de Jacarepaguá. Inclusive, o irmão Versosa, eu tinha mandado um recado para ele, ele falou que ia passar para te dar um abraço, não sei se ele está por aí. E como esses meninos podem ajudar na renovação da maçonaria a fazer com que nós não precisemos efetivamente buscar profanos, né? Muitas lojas buscam membros, e como isso pode ser tão importante para os irmãos ficarem mais cientes, e que falasse também um pouquinho, alguém levantou a mão aí durante o chat, sobre os Lautons. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de aprendizado, parabéns, alguém abriu o áudio, e parabéns à Grande Loja pela palestra e por abrir esse espaço para as paramaçônicas. Parabéns, Sereníssimo Grão-Mestre, por abrir esse espaço para as paramaçônicas, para a juventude. Uma boa noite a todos os irmãos. Obrigado pela participação, mano. Muito bacana, né, essa questão de ser Demolê e o que você me pediu, né? Eu vejo o seguinte, no Brasil, eu devo conhecer aproximadamente um pouco mais de 300 cidades em 11 estados. Boa parte dessas cidades eu estive em atividades das paramaçônicas. Muitas, eu também tive a oportunidade de visitar uma loja, seja numa ritualística ou como palestrante, né? E nas minhas atividades profissionais, eu vivi muitos anos na estrada. Então, a primeira coisa importante a se dizer é: cada cidade tem uma realidade. As cidades menores vão ter um fruto maior justamente pelo modo como a maçonaria se realiza em cidades pequenas. Em grandes centros urbanos, a juventude está mais difícil. Porque, grave isso, todos os irmãos aqui, o mal nunca dorme. A juventude no Brasil, em especial,
nas grandes cidades é ameaçada desde a infância. A idade que geralmente um jovem de classe média tem contato com droga pela primeira vez é abaixo dos 12 anos. Eu não estou falando de favela. Favela, geralmente, as crianças abaixo de 8 anos já têm contato com droga. Então, pegando aqui no que o irmão Fábio falou, eu vou tentar sintetizar agora de uma forma rápida. Né? No passado, existia só os Lautons. E os Lautons era uma tradição que vem da França, onde os maçons, uma vez excomungados da Igreja Católica, não podiam frequentar, né, os sacramentos como o casamento, como o batismo, e justamente por isso o rito escocês antigo e aceito, que é francês, criou cerimônias como a adoção de Lautons e o reconhecimento conjugal. Ao longo dos séculos, os Lautons foram cada vez passando por um pouco mais de transformação nas potências e países que adotam esse sistema de iniciação, de batismo de uma jovem criança. Aqui no Brasil é muito comum, já desde o ano 2000, que as potências maçônicas acolham os filhos e netos dos nossos irmãos maçons e também algumas começaram a acolher as filhas e netas. Boa parte do país não faz nada com Lauton. Passa por uma cerimônia e convida para cerimônias brancas. Outra parte de lojas e algumas potências desenvolveram algum tipo de atividade, algumas até algum tipo de ritual. Enfim. Mas foi na Ordem de Molay, nas filhas de Jó e nas meninas do arco-íris, que a coisa realmente tomou um corpo diferente, isso em termos mundiais. Lógico que aqui no Brasil, por exemplo, a própria APJ do GOB também hoje em dia se equipara, em termos de eficácia, na transformação de jovens. Então, o que eu quero dizer é assim, você, irmão maçom, se você realmente quer fazer algo de grandioso pelo seu país e pela maçonaria, brigue, lute para que a sua loja maçônica e as lojas maçônicas próximas se unam em torno das ordens paramaçônicas. As autoridades maçônicas presentes aqui, eu faço um apelo. Ajam de forma institucional, vontade política de uma potência maçônica. Acione a sua hierarquia e faça com que as lojas tenham cada vez mais informação e subsídios para chegarem às pessoas certas das ordens paramaçônicas e criarem os seus núcleos, qualquer que seja a ordem, em suas cidades. Esses núcleos podem ser patrocinados por uma ou mais lojas maçônicas, inclusive de potências diferentes. Isso é muito comum. E o que o irmão Fábio me pediu aqui, como é que a gente lida com essa moçada? É assim, em cidades onde a juventude ainda não está tão estragada, é o que os irmãos aqui colocaram, inclusive o irmão Joaquim. Os maçons vão ter, talvez, os melhores anos de vida maçônica no contato com esses jovens, no aprendizado que terão dessa troca com a juventude e da ritualística e dos aprendizados e das atividades das ordens paramaçônicas juvenis. Mas o mal nunca dorme. Grandes centros urbanos estão vivendo um grande problema. Eu moro na capital do estado de São Paulo. A maioria dos capítulos aqui estão tendo enorme dificuldade para conseguir bons candidatos. E o pior, algumas vezes o menino entra bom, vem de boa família, vem de boa escola, mas daqui a pouco está na rua queimando bandeira do Brasil, defendendo causas que não fazem sentido. Eu fui adolescente, todo mundo aqui foi. Eu, quando fui adolescente, por conta de namorada e de amigo, eu acabei fumando maconha. Ainda bem, para minha sorte, que foi por pouco tempo e que eu saí disso. Eu poderia ter seguido por um outro caminho. E não se iluda. Boa parte dos meninos e meninas da sua família vão ter contato com droga. Vão ter contato com gente que vai oferecer atalhos financeiros, inclusive no mundo do crime. Eu fui diretor de faculdade, eu trabalhei na reitoria de universidade e é assustador. Dentro das maiores instituições de ensino do nível superior, faculdades, universidades, você tem uma série de pessoas que estão lá fingindo serem alunos
apenas para promover o tráfico de drogas, fingindo ser alunos apenas para fazer lavagem cerebral, doutrinação ideológica de qualquer que seja a ideologia. Então, a grande questão aqui é: faça a diferença, doe aquilo que você tem de mais sagrado, que é o seu tempo de vida. Esteja ao lado dos meninos e meninas, em especial, traga os meninos e meninas da sua família, das pessoas que você preza, para as ordens paramaçônicas e esteja atento, esteja próximo. O nosso sereníssimo grão-mestre, irmão Paulo Tupã, quando fez contato comigo e me pediu para misturar os dois temas de palestra, ele foi extremamente feliz. Eu não pude falar nem tanto muito de paramaçônicas, nem tanto muito de maçonaria. Mas eu consegui aqui, em 40 minutos de palestra, colocar o essencial, que foram as boas sementes que ele me pediu para trazer, para que nós, cada um de nós aqui, você, meu irmão que está assistindo, participando dessa palestra, possa levar reflexões importantes para o seu travesseiro, para que uma noite bem dormida te inspire a ter motivação e propósito de se unir em torno da maçonaria para fazer a diferença na vida dos jovens. Se não, pode deixar que o mal leva. Era isso. Obrigado pela oportunidade, meu irmão Fábio, e devolvo a palavra ao nosso irmão Aldino. Nós temos mais 2 irmãos que pediram a palavra, mas eu gostaria, antes de consultar o irmão Lanza. O irmão Lanza, ele tem um pouco de deficiência visual, mas, como ele mesmo fala, né, ele gosta de ser chamado de cego mesmo. O irmão Lanza, quiser fazer uso da palavra, só fazer um sinal com a mão que eu abro o microfone aqui, mano. Você tem preferência que você não vai achar o lugar certo aí de levantar a mão. Então, o irmão só faz sinal de ok aí, tá bom? Pode falar, mano. Agora estão me ouvindo, né? Sim, estão me sim. ouvindo, né? Sim. Então, você disse que um pouco de deficiência visual, não, eu sou completamente cego. Tem isso, né? É isso. Eu tenho 8 anos. Não, eu só apenas vim aqui para ouvir mais e falar menos e parabenizar o nosso irmão palestrante. Aqui na Bahia, eu fui venerável de uma loja no interior, estou falando de Salvador, hoje eu estou em Salvador. Hoje, quer dizer, há 8 anos eu voltei para Salvador. Fui venerável de uma loja na cidade de Santo Antônio de Jesus, loja Deus e Amor, e no ano 2000 nós fundamos o capítulo Demolei, capítulo Fernando Carlos Pinto de Queiroz, número 432 da Ordem Demolei. E para mim, foi de toda a minha trajetória maçônica, foi o trabalho que mais me deixou alegre e satisfeito. Nada mais. Cargos passam, mas a Ordem Demolei está aí. Tem 20 anos de fundado. Temos os 2 meus filhos. Um já está no Oriente Eterno, o mais velho. Foi Demolei. O mais novo foi venerado, foi mestre conselheiro, ocupou vários cargos lá no capítulo que a gente ajudou a fundar, e hoje é nosso irmão. Então, só nos dá prazer, imenso prazer, ver a Ordem Demolei e a garotada aí. Garotada não, a rapaziada da Ordem Demolei, porque realmente são líderes formados por essa maravilhosa ordem. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos, eu não sei aí, em Rondônia, mas muitos dos nossos irmãos não valorizam a ordem como deveria valorizar, como deveria dar importância à ordem. Infelizmente, principalmente aqui em Salvador, isso acontece e acontece muito. Infelizmente é isso. Mas foram 40 minutos de muito prazer, muito prazeroso essa palestra desse nosso irmão. Muito obrigado. Obrigado, irmão Lanza. Irmão Tupã, vamos fazer mais 2 perguntas ou o irmão já quer encerrar e depois a gente continua? Meu irmão, vamos encerrar para não ficar longo o vídeo, como você falou, né? Então depois a gente não assiste. Tá. Na sequência, o irmão Roberto e o irmão Madri. Então, meu sereníssimo,
Não sei também se o Rodrigo quer fazer ainda alguma consideração antes da gente parar a gravação. Bom, só dizer primeiro, né, muito obrigado ao Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Tupã, ao irmão Aldino. Né, vocês são pessoas realmente que fazem a diferença na maçonaria. Aqui nós recebemos grandes irmãos dos mais variados estados, até de outros países. Então é um prazer poder contribuir de alguma forma, né, com esse nosso trabalho conjunto, que é a maçonaria. Eu deixei meus contatos, tudo que precisarem de mim, todos os irmãos aqui, palestras, as telas, enfim, pode entrar em contato. Meu WhatsApp é o WhatsApp lá que eu uso para o Ateliê Paramaçônico. Então, pode mandar mensagem qualquer hora, porque está sempre no silencioso, porque ele toca dia e noite. Então, dessa maneira, inclusive quem quiser as telas da palestra de hoje, eu disponibilizo, porque eu acho que conhecimento a gente tem que multiplicar. Então, fico aí de prontidão. Muito, muito obrigado. Sereníssimo. Meu irmão Rodrigo Ariza. Acho que Deus me orientou naquele dia que eu te liguei para te convidar para essa palestra. Você conseguiu colocar 117 irmãos para pensar mais em maçonaria nesta noite. Que o grande arquiteto do universo ilumine a cada um a aplicar esses conhecimentos em suas vidas. A grande moral que ficou aqui, já que você fala muito de graus superiores, né? Graus filosóficos, a grande moral que ficou nesta noite aqui é a gente implodir aquele cubo que você deixou aquele pontinho no meio, né? A partir daquele ponto, o Aldino fala muito nesse ponto também, tá? A gente implodir aquela pedra e descobrir o mundo exterior que a gente precisa desbravar e mistificar o que aprendemos intratempo para as nossas famílias, nossos empregados, nosso vizinho, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado e nosso país. Certamente, meu irmão, alguém irá te convidar dentre esses irmãos para que você fale mais sobre esse assunto. Deixar passar aí uns 2 meses, né? A gente pode estar preparando outra palestra para você estar falando com a gente novamente. Como eu falei outro dia, essa ferramenta veio para ficar. A grande loja de Rondônia jamais teria coragem de custear suas despesas, trazer você para uma palestra dessa com 115 irmãos. E também trazer os 115 irmãos para uma sala para te assistir, né? Você sabe que isso é muito difícil, é dispendioso para cada um. Mas, graças a Deus, que esta ferramenta virtual nos faz acontecer dessa forma. Todos nós irmos para a casa do irmão Joaquim Mariano, né? Todos nós irmos para a casa do irmão Lanza e todos vocês virem para a minha casa. Tá? Isso nos traz uma felicidade imensa, uma absorção de conhecimento imenso, e eu só tenho a te agradecer. Não vou escrever nada, eu sei que cada um aqui queria falar para você o quanto foi valiosa a sua palestra. Tá? E o nosso irmão Fidel, lá de Trinidad, está ali atento, depois ele vai falar também. O nosso irmão Nelson, Sereníssimo Grão-Mestre lá do Rio de Janeiro, assistiu boa parte da palestra. Tem um irmão do Uruguai aí, que eu vi também, tem irmãos da Bolívia. Então, você está transpondo fronteiras, como dissemos. Tá? Então, só me resta pedir ao grande arquiteto do universo que te ilumine, que te guarde e a todos nós nos dê oportunidades ricas como essa de te ouvir e ouvir outros palestrantes. Tá? Tem bastante palestrante aí na sala te observando, tá? Para tirar lições, para aprenderem mais, para melhorarem suas palestras. E é esse o nosso objetivo, tá? O que nós recebemos de graça, nós precisamos também dar de graça. Um princípio bíblico, eu gosto muito, tá? E a gente precisa estar fazendo isso. Muito obrigado.